Boa tarde, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos começar a ler um livro, cujo título dele é Estudo Vida de Gênesis. E a mensagem, nós vamos começar pela mensagem 91. 3 colunas e uma torre na vida de Jacó. Ele fala sobre o livro de Gênesis na Bíblia. Quando acompanhamos a vida de Jacó, observamos que em sua vida houve 3 colunas e uma torre. Embora exigisse colunas 4 vezes, erigiu-as apenas em 3 lugares: em Gileade, em Betel e no caminho de Belém. 31 e 45, 47, 28, 18... 22, 35, 14, 15 e 20, porquanto as erigiu em 3 lugares, sendo 2 vezes em Betel. Houve, na verdade, 3 colunas em sua vida, como marcos de sua experiência. Além dessas 3 colunas, ele também experimentou uma torre em Éder, capítulo 35, verso 21. Precisamos crer que tudo o que se registra na Bíblia tem um significado especial nesta mensagem. Precisamos considerar como um parêntese o significado das 3 colunas e da torre na vida de Jacó. As 3 colunas. Letra A, nós vamos ver a coluna em Gileade. Então, as 3 colunas erigidas por Jacó foram marcos em sua existência. Dividiram sua vida em 3 seções. Na primeira, Jacó experimentou o cuidado de Deus. Desde o dia de seu nascimento, ele esteve sob o seu cuidado, e Jacó, todavia, um suplantador, um segurador de calcanhar, pensava estar sob seu próprio cuidado. Por fim, percebeu que não estava sob seu próprio cuidado, mas sob o cuidado de Deus. Se tivesse estado sob o seu próprio cuidado, não teria sido capaz de lidar com o seu astuto tio Labão ou enfrentar seu forte irmão Esaú. Pelo contrário, teria sido totalmente derrotado por Labão ou totalmente derrotado, destruído por Esaú, seu irmão. Mas por estar sob o cuidado de Deus, nem Labão, nem Esaú poderiam fazer-lhe mal, embora ele fizesse todo o possível para cuidar de si mesmo. Gradualmente, aprendeu que estava sob o cuidado de Deus. Lembre-se de como ele deixou Labão. Não o deixou de maneira gloriosa, pelo contrário, temia-o e escapou dele de maneira um pouco vergonhosa. Capítulo 31, verso 20 e verso 21. Ao fazê-lo, Jacó logrou a Labão, o arameu, verso 20. Pensando ter de fugir para sua própria segurança, secretamente fugiu de Labão. Mais tarde, percebeu que não era protegido por sua habilidade, mas pelo cuidado de Deus. Embora Labão não soubesse de sua fuga, senão 3 dias mais tarde, ainda assim o perseguiu, até alcançá-lo. 31 e 23. Na véspera de o alcançar, Deus lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem nem mal. 31 e 24. Deus parecia dizer-lhe: não faça nada a Jacó. Você deve deixá-lo em minhas mãos. Labão não foi sábio ao transmitir a Jacó o que Deus lhe dissera na noite anterior. 31 e 29. Se não o tivesse divulgado, ele poderia ter feito um acordo com o sobrinho, e este usou o que Deus dissera a Labão como base para repreendê-lo, dizendo: se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque,
por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite, 31 e 42. Enquanto repreendia Labão, bem dentro de seu coração, Jacó deve ter se sentido grato a Deus por protegê-lo. Deus foi soberano sobre todas as circunstâncias para o bem da sua existência. Labão então disse a Jacó: Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. 31 e 44. Jacó respondeu a tal proposta, tomando uma pedra e erigindo-a em coluna. 31 e 45. Embora Labão tivesse a intenção de empilhar um monte de pedras, Jacó erigiu uma coluna. Esta era um testemunho do cuidado de Deus para com ele, que chegou a ver que o seu viver estava totalmente sob o cuidado de Deus. Erigiu então esta coluna como um forte testemunho do cuidado de Deus para com ele. Jacó esteve sob o cuidado de Deus por mais de 20 anos. Embora estivesse sob a mão opressora de Labão por tanto tempo, Labão mudou-lhe o salário 10 vezes, 31 e 41. Deus esteve com ele o tempo todo, e a sua mão estava sobre ele. Portanto, ao fazer um acordo com Labão, Jacó erigiu uma coluna para testificar que estava sob o cuidado de Deus. Essa coluna destinava-se à existência de Jacó. Muitos de nós também erigimos tal coluna. Se você considerar a sua própria experiência cristã, verá que o primeiro estágio dela foi experimentar o cuidado de Deus. Mesmo antes de sermos salvos, a nossa intenção era ter o cuidado de Deus. Quando ouvimos as boas novas do Evangelho, a nossa intenção em crer no Senhor Jesus era ter o seu cuidado. Por muitos anos, como Jacó, temos estado sob o cuidado do nosso Pai Celestial. No fim do primeiro estágio de nossa vida cristã, precisamos erigir uma coluna, testificando o cuidado de Deus. Todavia, se você tem estado com o Senhor por bastante tempo, pode ser muito tarde para erigir tal coluna. Se assim for, você precisa erigir a segunda coluna, a coluna de Betel. Amém.